Fala pessoal, tudo bem, senhores? Sejam bem-vindos. Vamos lá, nossa revisão de antevéspera concurso do TJ, né? O pessoal me perguntou assim, professor, por que você vai fazer uma revisão de antevéspera, né? A resposta é bem simples. É o seguinte, eu sei que vocês vão participar, ou pelo menos a maioria, né, participa das revisões de véspera, né? Que é a revisão que é feita um dia antes da prova. Dia D, dia disso, dia daquilo, são vários nomes aí. Então, justamente para não atrapalhar, né, vocês aí nessa investida, nesse dia D, ou nesse revisão de véspera, que eu resolvi fazer uma revisão de antevéspera aqui para vocês poderem ficar livres aí para assistir no último dia aí da prova, no penúltimo dia da prova, as suas outras revisões aí. Também alguns candidatos preferem no último dia ou um dia antes da prova, né? Preferem descansar, preferem relaxar, tal. Então, em respeito a isso, eu resolvi fazer essa revisão de antevéspera aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que foi feito isso aqui? Questões de provas 2024, banco examinador, obviamente, a VUNESP, são questões que os candidatos me mandam, né? Os alunos me mandam. E é claro que aqui a gente está fazendo uma aposta, né? Uma aposta em relação aos assuntos, com base no histórico da banca examinadora, né? Como a VUNESP gosta de trabalhar determinadas questões, assuntos aí do edital. Então, é uma aposta, obviamente, né? Nós temos aqui alguns assuntos que eu vou abordar com vocês. Eu trouxe 10 questões, me passaram 10 questões e pediram para comentar algumas delas. E eu vou comentar todas essas questões passo a passo, tá? Inclusive, enunciado, a gente vai ler aqui. Se você quiser pausar o vídeo para responder as questões, fique à vontade, mas eu vou trazer aqui passo a passo, tá bom? Para a gente analisar passo a passo aqui. Muito bem, vamos lá. Então, como eu sempre faço aqui nas revisões, né, sempre nas aulas também, eu sempre mostro o edital de língua portuguesa. Ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na parte de gramática, que versa sobre esses 6 assuntos, e, naturalmente, a parte de interpretação, né, que versa aqui mais a do item 7 até o item 13. Né? O que eu procurei fazer aqui é trazer questões que mesclam esses assuntos, tá? Então, obviamente, o examinador, ele não vai fugir disso aqui, tá? Então, alguma coisa em relação a isso aqui, ele vai questionar para vocês. Nessas 10 questões, eu procurei, vindas, né, questões trazidas por candidatos, abarcar todos esses assuntos aí, tá certo? Vamos lá? Vamos lá para a primeira, então? Legal, gente. Primeira questão aqui, ó. No trecho, saiba que estou mal-humorada também enquanto estou parada. A palavra saiba foi empregada no mesmo modo verbal que a destacada em, aqui na letra A, pensava, a letra B, gostaria, a letra C, escute, a letra D, trazia e na letra E, relute. Então vamos de novo? Essa palavra empregada aqui é um verbo, né? O saiba é um verbo, ele está conjugado. Então a VUNESP quer saber qual é o modo verbal desse verbo, né, desse verbo que aparece na frase guia. Essa frase que aparece aqui no item, aqui, ó, saiba, a VUNESP chama de frase guia. Ela está guiando aqui o candidato na resposta, né? Essa frase guia apresenta um verbo conjugado. E ele quer saber que modo é esse verbo e você vai encaixar em qualquer uma dessas daqui, tá? Então, eu vou começar a explicação aqui. Eu vou mostrar para vocês, para relembrar o que são modos verbais e tempos verbais. Mas se você quiser pausar o vídeo aí, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Bom, então o que a gramática fez é o seguinte, ela criou chamados modos verbais. E esses modos verbais, eles são as formas, ou várias formas, que um verbo pode assumir em um contexto. Então a gramática decidiu que esses modos verbais são 3, que todo mundo aqui já conhece, vamos só lembrar, que é o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Esses modos, eles têm interpretações. Então, a gente tem aqui uma compreensão, uma interpretação de cada um desses modos. Por exemplo, quando o verbo estiver empregado no chamado modo indicativo, ele vai indicar um fato certo. É um fato que não há dúvida. Então, você vai interpretar isso na frase. Já o modo subjuntivo é exatamente o inverso, ao contrário. Ele vai trazer uma dúvida, uma possibilidade. Então, ao contrário do modo indicativo. E esse modo subjuntivo, ele também pode trazer, ou pode expressar ali,
nesse verbo um desejo do autor ou até mesmo uma suposição ou uma condição, normalmente utilizado com conjunções condicionais. E, por fim, o modo imperativo, que vai indicar uma ordem, um pedido, um conselho, uma sugestão, uma orientação e assim vai. Esses são os modos verbais, esses três aqui. Agora, nós temos os tempos também, os chamados tempos verbais. Então, esses tempos, eles se referem exatamente ao tempo da fala. E eles podem estar tanto ali no modo indicativo como no subjuntivo. E aí a gente tem os tempos verbais no modo indicativo. Todo mundo aqui já conhece, já viu isso. Então, nós temos ali o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Essas observaçõezinhas colocadas aqui ao lado, quando menciona aqui, simples ou composto, significa dizer que simples ele vai apresentar um único verbo, né? E o composto, quando você tem aqui as locuções verbais. Essas locuções verbais, elas apresentam mais de um verbo. Então, isso significa dizer simples e composto. Num contexto, quando a oração ela apresenta um verbo de uma forma simples, do jeito simples, é porque ele está único. Se tiver composto, é porque a gente tem uma locução verbal, tá bom? Vamos para frente, vamos dar exemplo aqui de cada um deles. No caso do presente, eu vou pegar aqui 3 verbos. Verbo ser, estudar e terminar. Eu sou, eu estudo, eu termino. O presente é o mais simples, é o menos questionado em prova. Pretérito mais que perfeito, simples e também composto. Então lá, eu fui, está no modo forma simples. Eu estudei, também na simples. Eu terminei. Eu tenho ido, olha o composto aí, Eu tenho ido, eu tenho estudado, eu tenho terminado. Agora, o que indica esse pretérito perfeito, né? Vamos dar uma paradinha aqui e vamos interpretar o que significa o chamado pretérito perfeito. Pretérito é algo que aconteceu no passado. Então, não importa a pessoa gramatical que conjugou, se é a primeira, a segunda, a terceira do singular ou se é a primeira, a segunda, a terceira do plural. Isso não importa, tá? Essa ação que ocorreu no passado, ele é chamado de pretérito imperfeito, tanto no simples quanto no composto, porque significa que esse fato, que esta ação, ela começou e terminou no passado. Então, perfeito significa dizer que ela está perfeita. Ela não acontece mais. Já aconteceu. A gente vai ver aqui agora, na sequência, chamado pretérito imperfeito, que está na sequência aqui, Olha lá, eu ia, na forma simples, né? Eu estudava, eu terminava. Esse pretérito imperfeito, ele indica o seguinte, a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. Bom, primeiro a semelhança, ou a igualdade, né? Igualdade significa dizer que em ambos os casos nós temos uma situação no passado, tanto o pretérito perfeito quanto o imperfeito. A diferença está na interpretação no imperfeito. O pretérito imperfeito é uma ação que começou, terminou no passado, assim como o perfeito também, só que no imperfeito é uma ação que se arrastou no tempo. Você percebe ali no exemplo que essa ação se arrastou no tempo, o pretérito imperfeito. Ela já acabou, ela não existe mais, assim como o pretérito perfeito. Mas no imperfeito, olha o que acontece aqui. Eu ia, eu estudava, eu terminava. Então, o sentido de uma ação que ela ocorria com uma certa frequência, ela se arrasta no tempo. Esse é o pretérito imperfeito. O mais que perfeito, que nós não usamos isso na prática, no dia a dia, na linguagem coloquial, você vai perceber que a gente não usa aqui, eu fora, eu estudara, eu terminara. Nós não gostamos de usar na forma simples, tá? Nós gostamos de usar mais na forma composta. Eu tinha ido, eu tinha estudado, eu tinha terminado. Esses são os mais simples para nós. A forma composta do pretérito mais que perfeito, a forma composta é a forma mais comum a ser utilizada. Essas 3 primeiras aqui dificilmente você vai usar. Eu fora, eu estudara, eu terminara, né? Mas o que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele vai indicar uma ação no passado antes de outra ação que também já ocorreu no passado. É o chamado passado do passado. Tem que tomar cuidado com o pretérito mais que perfeito, porque o que acontece aqui em alguns casos? Vamos pegar os 3 primeiros ali, os 3 primeiros exemplos. Eu fora, eu estudara, eu terminara. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque dá a impressão que esse verbo está no futuro. Se a gente jogar um acento aqui, estudará,
né, ou terminará, lógico que tirando essa pessoa gramatical, né, ele passaria para a terceira pessoa, ele ou ela estudará, ele ou ela terminará. Mas vejam que com o acento aqui, ó, ele já muda de tempo. Então tem que ter um certo cuidado quando você lê isso na sua prova, se por um acaso tiver um verbo no pretérito mais que perfeito, tome cuidado para não ler errado, que a maioria lê como se ele estivesse no futuro, tá? E para terminar aqui, o futuro do presente, futuro simples ou composto, eu irei, eu estudarei, eu terminarei, eu terei ido, eu terei estudado, eu terei terminado. No composto, o futuro do pretérito simples ou composto, eu iria, eu estudaria, eu terminaria, eu teria ido, eu teria estudado, eu teria terminado aqui. Então, a dica aqui é o seguinte, é claro que você não vai decorar todos os verbos, não tem como decorar todos, né? Você pode pegar esses exemplos que eu citei, como as terminações, e você colocar outros verbos no lugar. Você pega um verbo que você tem uma certa dificuldade, você tem dificuldade para conjugar, coloca esse verbo no lugar desses exemplos que eu citei para vocês aí. Fechou? Vamos lá para a questão de novo, então? Que aqui é a base, né, para você responder a questão. Então, vamos lá, ó. A banca examinadora traz uma frase guia que é o saiba ali. Então, esse saiba, do jeito que ele foi empregado aí na frase, ele está na terceira pessoa do singular do modo imperativo afirmativo, né? O que é esse palavrão enorme aí? Vamos traduzir tudo isso aqui. Então, terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular é ele ou ela. Esse modo singular não tem segredo, né? Modo imperativo, nós temos uma ordem aí, né? Afirmativo, está afirmando isso, né? Então, afirma, né? O próprio é a certeza, né? Então, essa terceira pessoa do singular do modo imperativo, você pode substituir, como eu fiz aqui, ó, no lugar do saiba que estou mal-humorada, você pode substituir, ó, saiba, olha lá, você que estou mal-humorada. Essa mesma ocorrência nós vamos encontrar lá na letra C, ó. Escute aquilo que os mais idosos têm a dizer. Lá, você, aliás, esse verbo, né, o verbo escutar, ele foi empregado, ele foi utilizado aí no modo imperativo afirmativo, assim como na frase guia. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Escute você aquilo que os mais idosos têm a dizer, tá certo? Beleza? Então, fechou, letra C, resposta, mas nós vamos trazer as incorretas aqui, né, para estudarmos também essas incorretas. Olha o verbo pensava, a forma dele ali, ó. Que a gramática determina que esse verbo pensar está conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito, do modo indicativo. Então, vamos lembrar aqui, ó, terceira do singular, ele ou ela, né? Pretérito imperfeito. A ação começou, terminou no passado, mas ela teve uma certa duração, né? Esse pretérito imperfeito indica isso. E o modo indicativo indica uma certeza, né? É claro que é uma certeza, né? Já está no passado, já aconteceu. Ok? Então vamos lá. E a B? A B aqui nós temos o gostaria. O gostaria, segundo a gramática, ele está conjugado na primeira pessoa, né? Eu gostaria, do singular. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é uma ação que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer, porque há uma dúvida, há uma interpretação aqui, mas está no modo indicativo, que é certeza. Então, eu gostaria de poder contar com mais compreensão de meus filhos e netos próximos. E o trazia aqui, que tem uma conjugação parecida, mas ele está na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo indicativo. Tá? Então, igual o primeiro ali, ó. Então, esse trazia significa dizer que é uma ação que acontecia com uma certa frequência lá no passado. E, por fim, o relute, aqui, que é o verbo relutar na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo, em modo subjuntivo. Então, presente é algo que acontece agora, o subjuntivo é que nós temos uma dúvida. Ainda que minha neta relute, eu não sei se ela vai relutar. Observe que aqui na frase a gente tem o ainda que, ó, esse ainda que, ele é uma conjunção concessiva. Essa conjunção concessiva, ela traz um modo subjuntivo do verbo aí. Vamos lá? Vamos para a próxima. Questão 2. Considere os trechos e que se escolha apenas um desses adjetivos para dizer o que se deseja. E o que deve ler um bom escritor, segundo os economistas? Tem duas palavras destacadas aí.
Então a VUNESP perguntou aqui, ó, as palavras destacadas estabelecem, respectivamente, relações de, vamos lá, uma por uma. Será que o para é finalidade e o segundo ali, ele é conformidade? Ou o para é finalidade e o segundo é consequência? O para ali é uma direção e o segundo é comparação. O para é uma direção e o segundo é modo. O para é uma causa e o segundo é modo. O que você acha aqui dessa questão? Dá uma pausa no vídeo aí, se você quiser. Marca tempo para ver quanto tempo você resolve essa questão. Muitos aí já responderam, né? Vamos lá? Bom, vamos trazer aqui as duas frases, né? Então a gente tem o para ali. Essa preposição aí, ela pode ser substituída por a fim de, aí no contexto. Olha o que eu fiz aqui, ó. E que se escolha apenas um desses adjetivos, a fim de dizer o que se deseja. Então, se eu posso substituir esse para por a fim de, então eu já tenho a ideia de que ele seja finalidade, né? Então, além disso, a gente tem preposição para, também a gramática traz dessa forma, né? A preposição para, mais um verbo no infinitivo, que é terminado em R, indica finalidade. A frase 2, ela traz a palavra segundo. O segundo aí você pode trocar por conforme, por consoante, de acordo com. São conectivos, né? São conjunções, né? Ou locução prepositiva, no caso, de acordo com. E esses conectores ou conectivos são conformativos, de conformidade. Então dá para você trocar por outra expressão como conforme. Ó, o que deve ler um bom escritor, conforme os economistas, né? Então, questão aí rapidinha para responder, finalidade e conformidade. Mas vamos trazer as outras opções para a gente estudar também, as incorretas, né? Então nós temos ali na primeira, no caso da letra B, finalidade, sim, para a finalidade, mas não é consequência o segundo. Por quê? Porque consequência é um sentido apresentado pelas conjunções consecutivas. Por exemplo, ó, ele gritou tão alto que ficou afônico. Aqui nós temos uma situação de consequência. Ou seja, o fato de gritar alto deixou afônico. A letra C, direção e comparação, vamos eliminar as duas. Direção, ela é um sentido, realmente tem um sentido encontrado em algumas preposições. Por exemplo, olha aqui, ó. Olharam para o casal. Tá vendo? Pelo contexto, dá para identificar que é uma situação de direção. E o segundo não pode ser de comparação. Então, a palavra segundo ali não é comparação, porque comparação ele traz um sentido de conjunções comparativas. Por exemplo, ó, este livro é tal qual o meu. Vamos na próxima aqui, ó. D, nem direção e nem modo, né? Direção nós já vimos aí que é um sentido encontrado nas preposições, tá aí o exemplo, né? Olharam para o casal, ou seja, a direção é o casal. E no caso do modo, é uma circunstância expressa pelos advérbios ou adjuntos adverbiais, né? Você já ouviu falar no advérbio de modo, adjunto adverbial de modo, por exemplo, aqui, ó. Ele andou rapidamente para não se atrasar. De que modo ele andou, né? Se rapidamente indica um modo de como ele andou. Então, no caso ali, não é modo, né? E aí, a outra opção, a última, nem causa nem modo. A causa é um sentido expresso pelas conjunções causais ou conjunções de causa. Então, nós vamos ter ali, ó, não tive tempo de estudar porque estou trabalhando demais. Você pode trocar esse porquê aqui por pois, por uma vez que, por já que, na medida em que, todos indicando causa ou conjunções causais. Então, já elimina essa opção aqui. E modo também não pode ser, porque nós já vimos que o modo é uma circunstância, que é um sentido trazido por advérbios ou adjuntos adverbiais, e o exemplo aí mais uma vez para vocês. Fechou? Vamos lá, então, resposta da questão 2, finalidade e conformidade, é isso. Vamos lá? Vamos para frente? Questão número 3, ó. No trecho, só se depois pudermos visitar uma prisão, a palavra destacada tem valor de... Letra A, tem valor adversativo, ela tem valor restritivo, aqui na letra B. Na letra C, ela tem valor inclusivo, ou na letra D, valor locativo, ou letra E, valor temporal. Essa palavra só, ela destacada, esse valor significa sentido. Então, adversidade, restrição, inclusão, locativo ou tempo, temporal, são os sentidos. Qual que você acha que se encaixa perfeitamente essa palavra nas opções? Dá uma pausa aí no vídeo para responder.
Bom, vamos lá. Aqui, ó, só se depois pudermos visitar uma prisão, essa palavra só aí, nesse contexto, ela pode ser substituída por somente, por unicamente ou apenas. Tá? Então, ele vai funcionar como advérbio e ele vai sugerir uma noção, uma circunstância de limitação, de ressalva ou de restrição. Né? Somente, apenas, unicamente ou só. Então, aqui, ó, resposta bem rápida, né? Resposta à letra B de bola. Mas vamos trazer aqui as outras opções incorretas. Bom, a letra A não pode ser adversativo. Né? Quando que eu vou encontrar uma expressão que indica diversidade? Bom, essas palavras com valor adversativo, elas estão na maioria das vezes as conjunções adversativas. E elas vão apresentar esse sentido de oposição, de contrariedade, de contraste, o que não acontece nessa frase. E aqui a gente tem as principais conjunções adversativas. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, não obstante, então não se encaixa aí na frase guia. Inclusivo também não tem sentido inclusivo, porque na inclusão ela dá a ideia de acréscimo. Então nós temos aí um advérbio de inclusão. Então, por exemplo, também, ainda, até, dependendo do contexto, né, o até indica uma inclusão, ou até mesmo você troca pela palavra inclusive, que é mais rápido, né, mais fácil. Depois a outra alternativa, locativo. O que significa isso, gente? O valor locativo é um valor de localização, como o próprio nome diz, ou de lugar. Então pega essa frase aqui como exemplo. Ó. Esta é a casa onde moro. Essa palavra onde que você vê destacada, ela vai funcionar, está funcionando aí como um pronome relativo. E ele também é chamado de pronome relativo locativo, porque ele indica lugar. Tá? Então, não se preocupe com essa expressão locativo, porque ela tem a ver com lugar mesmo. Então, só as situações que indicam lugar. No caso aí, seria um pronome relativo indicando lugar. Temporal também não pode ser ali no só, porque o temporal, como o próprio nome diz, ele indica tempo, o momento em que o fato verbal se desenvolve. E isso é encontrado nas frases pelos advérbios de tempo, lá, ontem, hoje, agora, à noite, ou também ele é encontrado pelas conjunções temporais ou de tempo. Quando, assim que, logo que, no momento em que. Então não cabe nenhuma dessas opções ali. Tá? Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Observe as preposições. Aqui a VUNESP já destacou que é preposição. Então a gente tem a preposição pelas, destacada aí. Vou ler a frase para ficar mais fácil. Ó. Uma águia simbólica comerá nosso fígado na forma de arrependimento pelas forças que liberamos. Frase 2. Em 2023, ou melhor, 2023 é, na história, esperançosamente, um ano que vai ser lembrado pelas mudanças profundas da tecnologia. E a última frase, operando sob os controles e limites estabelecidos pelos seus criadores humanos. A VUNESP quer saber o seguinte, ó, as preposições expressam nos contextos correta e respectivamente noção de. Então, a primeira ali, causa, a segunda causa, a terceira de agente, ou expressa uma relação de a primeira causa, a segunda agente, a terceira agente. Na primeira frase é meio, na segunda é causa, na terceira é meio. Na primeira frase é meio, na segunda é agente, na terceira é meio. Ou na primeira frase ali é agente, na segunda causa e na terceira agente. Né? O que você acha? Dá uma pausa no vídeo para você interpretar essas preposições aí. Olha, nessa primeira frase a gente tem a preposição pelas. E ela indica uma causa do arrependimento. Aí você pode interpretar assim, ó. Arrependimento por causa das forças que liberamos. Aí você vai chegar à conclusão que isso é uma situação de causa. Na segunda frase, a gente tem aí a preposição pelas, que ela assume um sentido de causa. Né? É a causa também aí pela qual o ano será lembrado. Você pode reescrever a frase dessa forma. Vai ser lembrado por causa das mudanças profundas da tecnologia. Então, causa. E a última frase, a gente tem aí uma situação de agente, né? A preposição pelos indica o agente que estabelece os controles e limites. Aqui você pode substituir por essa forma. Então, lá, controles e limites estabelecidos por quem? A resposta é pela preposição. Ela, pelos seus criadores, é o agente da ação. É o que pratica a ação de estabelecer esses controles aí. Então, no caso, a resposta aí, letra A. Beleza, vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa em que a construção entre parênteses
substitui o trecho destacado do enunciado adaptado de acordo com a norma padrão emprego lá de colocação pronominal. Aqui vamos dar uma pausa aqui um pouquinho. Só explicar uma coisa para vocês aqui do enunciado dessa questão. Aí a gente tem o seguinte, essa questão ela envolve dois assuntos no que tange ao aspecto do pronome oblíquo átono. Você viu ali que ele pede o emprego do pronome átono e também ele pede a colocação. Esse tipo de questão você tem duas maneiras para fazer. Você pode identificar o emprego do pronome, se ele está correto, ou seja, se é o oá, os iás, se é o lolá, los ilás, se é noná, nos inás, se é o lê, se é o lês. Eu estou citando esses aí porque eles fazem parte da terceira pessoa, do singular ou do plural. Eles têm mais pronomes, né? Diferente da primeira, segunda pessoa. A primeira pessoa só tem o me, a segunda pessoa tem o te, mas a terceira pessoa que tem mais, né? Oá, os iás, lolá, los ilás, noná, nos inás, lê e lês, né? Terceira pessoa do singular ou do plural. Então, essa é o emprego do pronome, é o uso. A colocação tem a ver com o posicionamento desse pronome em relação ao verbo, que é aquele negócio da próclise, da mesóclise, da ênclise, que vocês já sabem. Então, vocês podem olhar essas duas, vocês podem ter essas duas visões, ou uma delas, para responder a questão de uma forma mais rápida. Vamos ver aqui? Vamos voltar lá. Então, no primeiro caso, nós temos ali, convidar meus leitores e minhas leitoras. Nós vamos substituir por convidar-lhes. Será que meus leitores e minhas leitoras aí, o lhes cabe aí? Vamos pegar primeiro o uso, tá? Leria o texto, leria o. Será que aí fica correto o posicionamento do pronome? Ou tendo apalpado o elefante, ou tendo apalpado o. Ou ainda venceu tais dificuldades, venceu-lhes. E por fim, causavam desistência ou causavam nada. Bom, aqui a gente tem a seguinte situação. Vamos pegar aqui uma por uma. Tá? Vamos pegar desde a letra A. No primeiro caso ali, na letra A, nós temos o verbo convidar. Esse verbo é um verbo transitivo direto. O que significa isso? É um verbo que precisa de complemento sem preposição. Ou, se você preferir, você pode traduzir dessa forma. Convidar alguém. Esse alguém é meus leitores, é minhas leitoras. Então, aqui, se esse verbo não tem preposição a nem para, então nós já podemos descartar aqui o caso do lhes, né? Então ele não pode ser lhes. Então você já vai e elimina a letra A. Na letra B nós temos ali, leria o texto. O verbo aí, ele está empregado no futuro, leria. E é proibido o ênclise com o verbo no futuro. E além disso, nós temos aí a palavra atrativa nunca. Então esse pronome tem que estar antes do verbo. Então você já elimina aqui a letra B também. Tá? E nós vamos para as próximas aqui. Aqui, a letra C. Tendo apalpado. Esse verbo está no particípio. E é proibido o ênclise com o verbo no particípio. A terminação do verbo aqui. Ó. Então já elimina essa opção. A letra D de dado, venceu tais dificuldades. Aqui o vencer também é um verbo transitivo direto. Quem vence, vence algo. Então não tem preposição a nem para. E tais dificuldades não é ser personificado, não tem vida própria. Já eliminamos também. Então, por eliminação, dá para responder a questão. Aqui a última. No caso, nós vamos ter aqui um verbo transitivo direto. Se causa alguma coisa. E no caso aqui é desistência. Esse verbo ele está terminado em som nasal. A gramática determinou. O som nasal é essa terminação em eme ou ruim. E aí, se eu for usar uma ênclise, aqui como é o caso da frase, eu vou manter essa terminação, né, esse som nasal, e vou acrescentar o no, na, nos e nas. No caso aqui vai ser na, para concordar com desistência. Tá? Então, vamos pegar as incorretas, se a letra C, a letra E é correta ali. As incorretas nós vamos consertar. Tá? Então, no lugar do convidar-lhes, vai ser convidá-los. Ali não tem palavra atrativa. No lugar do leria, vai ser nunca o leria, porque a gente tem uma palavra atrativa ali, do verbo estar no futuro, né? No lugar do tendo apalpado, nós vamos trocar por tendo o apalpado, colocando esse pronome átono ligado ao verbo auxiliar. Tá? E por fim, venceu tais dificuldades, aí tanto faz a próclise ou a ênclise, porque o mas não é atrativo. Então, mas as venceu ou mas venceu as. Tanto faz qualquer uma das duas aí.
Vamos para a próxima? Considere aí os trechos. Preenchimento de lacuna, né? Então, vamos lá. O que ele está perguntando aqui? Ó? De acordo com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente com... Vamos lá. Questão de regência, né, gente? Ó, regência, porque eu vejo aqui, eu vejo preposição aqui com crase, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Nós temos algumas maneiras para resolver aqui. Isso vai depender de cada um. Eu vou fazer uma por uma, tá? Para a gente poder eliminar aqui, ó. O ideal é você fazer a leitura da frase, tá? Esse é o mais rápido, ó. A população brasileira já tem consciência. Eu vou começar pelo verbo aqui, ó. Se a população brasileira tem consciência, ela tem consciência de alguma coisa. Né? Quem tem consciência é consciência de. Então, aqui, o que você faz? Você já elimina aqui, ó, a letra B e a letra C. Né? E agora, o que você vai fazer? O que você pode fazer aqui, ó? Na segunda lacuna, ou na última lacuna, tanto faz, ela vai responder a questão, porque vamos pegar aqui a segunda lacuna. O governo não estava atento. Quem não está atento a alguma coisa. E esse necessidades aqui, ele foi empregado no sentido genérico, porque o autor do texto não colocou o artigo as. Se ele tivesse colocado, ficaria dessa forma. Ó, não tem nenhuma opção aqui na segunda lacuna assim. Então, aqui nós vamos ter só a preposição. Quem está atento a alguma coisa. Então, aqui você já fechou aqui e aqui. E, por fim, então aqui, ó, estadual, municipal, né? Portanto, os governos nas esferas federal, estadual e municipal devem manter o zelo. Quem mantém o zelo por alguma coisa. E esse por é somado ao artigo as de condições e virou pelas. Tá? Então, essa questão dá para fazer por eliminação. Caso você queira começar pelo fim, né, também dá, pela última lacuna, também já responderia a questão de plano, né? Porque só tem uma com o pelas aqui, ó. E caso você também queira fazer com a segunda lacuna, como eu também já responderia, porque só cabe o A e aqui só tem uma. Então, tanto faz aqui, talvez pela primeira lacuna ficaria aqui entre 3, né? E as outras lacunas responderia. Você vai ter um tipo de questão assim na sua prova, tá? Então, tá aí a resposta, letra A. Vamos lá, 7. O enunciado entre parênteses, que reescreve a forma original, de acordo com a norma padrão e emprego, sinal indicativo de crase é. Aqui é o seguinte, gente, antes de começar aqui a questão. Você prestou atenção que o examinador, ele coloca ali, ó, forma original, ele está perguntando forma original, ele está perguntando sentido. E depois o acento de crase, é uma questão com duas visões, tem que ter duas visões. Que é a substituição à forma original, ela tem que ser mantida, então nós vamos ter que ter um sinônimo aí, né, você está pedindo forma original, e a questão da crase também, tá? Mas dá para fazer por eliminação a questão, só pela crase também daria. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá, ó. Meu texto de hoje tem 2 objetos. Será que ficaria correto nós trocarmos ali por meu texto de hoje refere-se a 2 objetos? Bom, primeiro que o refere-se, ele não tem sentido de ter. Então, aqui eu já tenho um problema no sentido original, que já não é mantido, né? Então, o verbo ter aqui ele tem um sentido, o referir-se tem outro. Não é o sentido original, aqui já dá para eliminar. Né? E também daria para eliminar por conta do acento de crase, porque aqui você tem quem se refere a, mas o termo regido é o numeral 2 aqui, né? Que não admite artigo as anteposto. Então, não pode ter crase ali. Então, ali você já pode eliminar essa primeira opção aí, tá? Vamos para 2, ó. Vou desafiar meus leitores. Vou dirigir-me a meus leitores. De novo, a mesma coisa que acontece na letra A. Desafiar não é sinônimo de dirigir-se. E, além disso, quem se dirige a. Mas o termo regente é meus. Esse meus aqui é um pronome masculino, não admite artigo anteposto. Então, também já pode eliminar essa opção. Na próxima está aqui, ó. O mesmo ocorre com o católico convicto em relação a outros credos. Ou o mesmo ocorre com o católico convicto com referência às demais religiões. Bom, aqui vamos pegar referência. Quem tem referência a. Ele está somado ao artigo as de demais. Então, por enquanto, o acento de crase está correto aqui. Né? E também nós vamos avaliar, vou até apagar aqui, nós vamos avaliar o sentido, né? O mesmo ocorre com o católico convicto em relação
a outros credos. O mesmo ocorre com o católico convicto, referente com relação e referente, né, com relação e referente tem significados parecidos, credos e demais religiões. Os credos e religiões também dá aí. Então, provavelmente, essa é a resposta da questão. Vamos para D. Existem os que apenas tomaram contato com trechos. Existem os que passaram a tomar contato. Então, os que apenas tomaram, que passaram, não tem sentido original aqui, não dá para substituir. Também tem a questão da crase, que antes de verbo não admite artigo, né? Então já pode eliminar aí. Na letra E, o seu olhar agudo esbarrava em um grande problema do Brasil, a alfabetização de adultos. Seu olhar agudo estava atento, esbarrar, estar atento, não tem o mesmo significado. Além do que, quem está atento, realmente está atento a alguma coisa. Só que o termo regido é o artigo indefinido, né? O artigo indefinido uma. Então, se eu tenho esse artigo aqui, ó, não tem soma de artigo de preposição com o artigo a. Então, aqui o artigo indeterminado, aqui não está determinando, né? É uma qualquer. E não tem o artigo a, não tem soma, então, de preposição com o artigo indefinido. Se não tem com esse artigo aí, então significa dizer que a letra E também está errada. Então, por eliminação, dá para responder a questão. Vamos consertar todas elas, aí está consertado. Sem crase, melhor ainda na letra A. Na letra B também, a letra C que é a correta. Aqui também sem crase e aqui também sem crase. Pronto. Tudo consertadinho aí. Vamos lá para 8. Assinale a alternativa que apresenta a redação correta da frase de acordo com a norma padrão de concordância e regência. Aqui também, gente, vai olhar duas coisas, tanto a concordância quanto a regência. Só que existem duas concordâncias, a concordância nominal, a concordância verbal, assim como também existem duas regências, nominal e verbal. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas opções aí. Vamos pegar a primeira frase. Ó. Não esqueça de verificar se o álcool em gel que você vai oferecer à visita está de acordo à sua ética. Podem haver muitas maneiras de diferenciar pessoas educadas com aquelas que são grosseiras por meio do uso do WhatsApp. Letra C. Há 50 anos haviam regras diferentes que regulavam os comportamentos humanos e as pessoas os obedeciam. 2 semanas não é o suficiente para você acostumar com processos de aprendizagem de modos civilizados de comportamento. E faz 50 anos que o comportamento de não escarrar ou eructar em público está ligado às pessoas que detêm educação e ética. E aí, o que você acha? Quer dar uma pausa no vídeo? Dá uma pausa no vídeo para você responder a questão. Vê o que você acha aí de concordância e de regência. Vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Logo de cara ali nós já encontramos um erro no não esqueça. O que acontece aqui a forma que foi empregada aqui com essa preposição de, nós tínhamos que usar aí um pronome se, não se esqueça de. Então, o uso desse pronome se aqui, que é o verbo pronominal, ele obriga o uso da preposição de. Depois a gente tem uma regência correta aqui na crase, oferecer a alguém, mas o erro está aqui também, ó, de acordo com. Né, o que está de acordo com alguma coisa e não a alguma coisa. Na letra B, nós temos o podem haver ali. O que acontece com esse pode haver? Locução verbal, essa locução verbal aqui, ó, ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Se o verbo principal ele é um verbo impessoal, como é o caso do verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ele não tem sujeito, né? Então ele vai transportar todas essas características para o verbo auxiliar, o que significa dizer que ele é impessoal e é invariável. O que significa dizer invariável? Ele só tem singular, ele não tem plural. Então ele vai transportar essas características para o verbo auxiliar, por isso que ele tem que ficar no singular. Depois essa preposição está correta, né? Maneiras de diferenciar. E aqui nós vamos ter o seguinte, diferenciar algo, né, de alguma coisa, e não com. Por isso que é o daquelas, que é a preposição de somada ao pronome aquelas.
diferenciar pessoas educadas daquelas que são grosseiras por meio do uso do WhatsApp. Então, um erro aí, também 2 errinhos aí. Bom, aqui o verbo haver, que a VUNESP adora, né, gente? O verbo haver aí no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele tem singular só, um verbo impessoal. Então, havia regras, e aqui no lugar do os tem que ser o lhes. Quer ver? Vamos ler a frase, ó. Há 50 anos havia regras diferentes que regulavam os comportamentos humanos, e as pessoas lhes obedeciam. Na verdade, as pessoas obedeciam às regras, né? Então, quem obedece, obedece a alguma coisa, e essa alguma coisa é regras. Ok? Então, essas regras aqui, nós vamos somar esses 2 as, que teria, se não tivesse aqui o verbo, seria obedeciam às regras. Ele não teria o pronome ato, não ficaria com crase. Mas ele tem uma preposição. Então, nesse caso aqui, se ele tem uma preposição, essa preposição, obrigatoriamente, ela vai estar dentro desse lhes. Então, o correto é substituir pelo lhes aí, né? Porque é a preposição do verbo obedecer. Então, no caso aí, diferentes regulamentavam os comportamentos humanos e as pessoas lhes obedeciam essas regras aí, tá? Aqui, eu tenho a seguinte situação que eu faria uma observaçãozinha aqui, tá? Nessa frase, nessa letra C, que é a seguinte. Algumas pessoas me perguntaram assim, mas eu vou trocar pelo lhes? De fato, ele exerce aqui, aliás, o verbo, ele tem uma preposição a, né? Mas eu não teria que ter aqui um sentido de ser personificado? Como a gente não tem contexto aqui, então não dá para saber se o autor do texto, se ele entregou o sentido de ser personificado às regras. Acredito que não tenha feito isso, mas supondo que não fez, o que poderia ficar no lugar aqui, ó? O que poderia ficar no lugar desse os obedeciam, que está completamente errado? Não dá para você trocar por obedeciam elas, né? Porque tem a preposição a, então você acrescenta a preposição a. Tá? Então eu faria o seguinte aqui, se eu fosse reformular essa frase. Eu manteria o havia, conforme ele está conjugado ali, ou seja, empregado, né? Há 50 anos havia regras diferentes que regulamentavam os comportamentos humanos. E as pessoas, eu faria o seguinte, eu colocaria isso aqui, ó, obedeciam a elas. Por que eu tiraria esse lhes aqui? Apesar do verbo exigir a preposição a, como ele está se referindo a regras diferentes aqui, nesse contexto, né, está fora de um contexto aqui, está numa frase sem um contexto, sem um texto. Então, entendo que aqui não é ser personificado. Quando não é ser personificado, nós vamos trocar por a elas. Então, eu faria dessa forma aí. Tá, e a letra D, ó, 2 semanas, na verdade, aqui você pode construir de 2 formas, ó. 2 semanas não são suficientes ou não são o suficiente. Aqui é o verbo ser mais o predicativo do sujeito, que é o suficiente para concordar com 2 semanas. Então, tem que estar no plural. Ou então não são o suficiente. Você pode trocar o suficiente por o suficiente, transformando isso aqui num substantivo. O verbo ser fica no plural. Tá? E depois aqui, quando ele coloca com os, na verdade, quem se acostuma, para se acostumar com alguma coisa, teria que ter o pronome ser. Então, você se acostumar com alguma coisa. Aí, tudo bem. Só que nesse caso aí, como ele não coloca o pronome ser, nós vamos trocar aqui, colocando o pronome ser, e utilizar a preposição a, se acostumar a alguma coisa. Então, poderia ser, quem se acostuma com alguma coisa, poderia ser, mas teria que ter o ser aqui, ó, né, o que não tinha. Mas ao trocar aqui, eu prefiro usar a preposição a, que esse verbo admite melhor, né, não se acostumar aos processos de aprendizagem de modo civilizado de comportamento. O resto está tudo ok aí. Tá? Então, respondendo aí a questão, letra E aí nós temos lá, na questão da concordância, ó, o verbo fazer foi empregado no sentido de tempo, então singular, faz 50 anos, né? Depois o termo comportamento aí é um substantivo que exige preposição de, ou seja, o comportamento de alguma coisa. Aí depois nós temos aí o está ligado, né? O está ligado, quem está ligado a alguma coisa. É o termo regente, que é um adjetivo, e um nome, né? Então ele exige um complemento iniciado por preposição a, está ligado a alguma coisa que somaria ao artigo as do termo regido pessoas
que admite esse artigo anteposto. Então, ficaria o correto. E o detém, por fim, aí, essa forma verbal, esse verbo está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E essa terceira pessoa se refere às pessoas aqui. Então, quem detém são as pessoas. Se aqui fosse pessoa, aqui seria com acento agudo. Né? Como está no plural, o acento circunflexo nessa forma verbal aí. Vamos lá para a próxima, questão 9. Assinale a alternativa em que a inclusão de uma vírgula no trecho preserva a correção gramatical. Prestou atenção na pergunta? Ó, é a inclusão. Ele quer que você coloque uma vírgula em algum lugar dessas opções aqui, ó, e vai preservar a correção do período. Tá? Dá uma pausa. Vamos dar uma pausa no vídeo para você tentar responder. Vamos logo de cara na letra A, nós já temos um erro ali. Tá vendo a vírgula em vermelhinho ali? O que acontece nesse caso aqui? Ó? Aqui nós vamos ter o seguinte. Ó. A gente tem esse substantivo próprio que é o Indiara Moreira. E esse substantivo, ele possui um aposto, né? Aliás, o substantivo Indiara Moreira, ele é um aposto, melhor dizendo, né? Que especifica o substantivo genérico professora. Então, o substantivo próprio, Indiara Moreira, ele funciona como um aposto especificativo de um outro substantivo genérico que é professora. Então, existem várias professoras, mas essa professora bilíngue aí é a Indiara Moreira. E aí a gramática determinou o seguinte: quando você tem um sentido restritivo, né, que você está especificando, esse aposto especificativo ele não pode ser marcado por pontuação, ele não pode estar isolado por vírgula. Então, essa vírgula aí depois do bilíngue tem que ser retirada. Tá? A outra vírgula que aparece na frase, que está aqui, ó, ela tem a ver com o pronome relativo. E o pronome relativo ele admite uma vírgula anteposta aqui. Tanto faz, né? Se eu tiver uma vírgula, eu tenho um sentido explicativo, sem a vírgula, sentido restritivo. Então, a vírgula ali no que está ok. Na letra B de bola, o que aconteceu ali? Nós separamos ali o sujeito do seu verbo. Quem confessa que já manteve amizade com pessoas é a professora bilíngue Indiara Moreira. Está separando o sujeito, que é tudo isso aqui. Né? O sujeito ele começou aqui, terminou aqui. Então aqui nós temos o sujeito da oração. Sujeito apareceu primeiro na oração. Em seguida aqui ó, veio o verbo. Segundo aqui está o verbo. Oração na ordem direta, não se separa o sujeito do verbo pela vírgula. Tá aqui o erro. Na letra C, nós temos um erro de vírgula bem aqui, ó, tá destacado em vermelho para vocês. O que aconteceu ali, ó? Esse segmento que aparece aí, ó, que já manteve amizade com pessoas e tal, ele completa o sentido do verbo confessar, tá vendo, ó? Então, a professora bilíngue Indiara Moreira confessa que o que? Olha aqui, ó, como ele precisa de um complemento. Separou aí, o seu complemento está errado, né? E na letra D, aqui, a vírgula depois da palavra amizade, ela vai separar indevidamente esse termo, que é a amizade, do seu complemento. Quer ver? Faz a leitura aqui, ó. A professora bilíngue Indiara Moreira confessa que já manteve amizade. Bom, mas se ela manteve amizade, ela manteve amizade com alguém. Né? Então, esse amizade não está encontrando o seu complemento. Essa vírgula está errada. E a alternativa E ou E, né, se você preferir, é a alternativa correta aí, né? Por longos períodos aí o que acontece? Essa vírgula está isolando um adjunto adverbial de tempo. E esse adjunto adverbial é uma expressão acessória. E essa expressão nasceu para ficar no final do período mesmo, no lugar em que ele está. E aí a gramática determinou o seguinte, ó. Como ele é um adjunto, ele é uma expressão acessória, ele está na sua posição natural, ou seja, a posição natural é aparecer por último, né? Então, essa pontuação é facultativa. Então, eu posso acrescentar uma vírgula aí, ou não. Ficaria correto com ou sem a vírgula quando o adjunto adverbial estiver no final do período. Vamos para a próxima aqui, ó. Considere os trechos. Vão ter repulsa a qualquer toque. E ele me olharia com o mesmo assombro. Aqui é uma questão de sentido, ó. No contexto em que forem empregados, os vocábulos em destaque podem ser substituídos, respectivamente, por. Lá, vou trocar repulsa por aversão e assombro por espanto.
Ou vou trocar repulsa por indiferença e assombro por nojo. Ou ainda vou trocar repulsa por raiva e assombro por desdém. Ou na letra D, a repulsa por repugnância e assombro por raiva. E por fim, repulsa por inclinação e o assombro por susto. Tá? O que você acha aí? Dá uma pausa aí para responder. É uma questão de sentido que certamente vai ter na sua prova aí domingo. Bom, letra A, né? Aversão e espanto. Aí eu fui fazer uma consulta ali no www.sinônimos.com, tá aí a fonte para vocês, e eu identifiquei que o termo repulsa realmente ele traz um significado de forte rejeição, um sentimento de forte rejeição ou de aversão. E o assombro, ele é uma palavra que significa um sentimento de surpresa ou espanto. Então, fica encaixado perfeitamente aí. Mas eu aproveitei e olhei as outras também, ó. Então, eu vi ali que o indiferença é desinteressado, apático, alheio, imparcial, inerte, desanimado. O nojo ali é asco, aversão, náusea, repugnância, né, repulsa ou ojeriza. Aí o raiva ali é uma fúria, uma ira, uma cólera, uma irritação, ódio, agressividade, o desdém. É indiferença, desinteresse, distanciamento, frieza, descaso, menosprezo. Repugnância pode ser nojo, asco, ojeriza, resistência, oposição, objeção, aversão, repulsa. O raiva, fúria, ira, cólera, irritação, ódio, agressividade, exasperação, inclinação, disposição, aptidão, propensão, queda, tendência, vocação e o susto aí, espanto, surpresa, assombro, estarrecimento e abalo. Fechado então, gente? Vamos lá? Uma boa prova amanhã para vocês? Amanhã não, domingo, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar tudo aqui, ó. Quero conversar com vocês aqui. Voltar desde o comecinho para te dar umas dicas aqui, umas orientações, tá? Eu vou até o edital, tá? Vou até o edital aqui, ó. Então, começando aqui, ó. Vamos lá. Pega o edital aqui, é o seguinte. O que acontece aqui, gente, aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Certamente aqui, ó, essa parte, né, a parte de gramática que envolve ali classe de palavras, que é o emprego das conjunções, artigos, pronomes, numerais, etc, etc. Depois tem ali concordância, regência, crase e tal. Isso aí vai acontecer na sua prova, vai ter. Esses assuntos aí, eles vão aparecer. Então, desse item 1 até o item 6, a gente está apostando que vai aparecer. Claro que a banca examinadora, ela pode, por ter 24 questões, ela pode fazer questionamento até mesmo 2 questões no mesmo assunto, como já aconteceram aí em outras oportunidades, tá? Então, a parte de gramática, essa parte que você vê aí do seu lado esquerdo da tela. A parte de interpretação e compreensão também vai ter, isso vai aparecer. O examinador vai colocar um texto, vai pedir para você leia o texto para responder as questões de 1 a 8, de 1 a 10, de 1 a 15, enfim. E aí a sugestão que eu vou dar para vocês, é uma sugestão. Façam primeiro as questões de gramática. As questões de gramática elas vão apresentar de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta, elas vão apresentar isso aí. Agora, se tiver questão de acordo com o texto, né, segundo o texto, de acordo com o autor do texto, ou o termo destacado tem o sentido original, aí é uma questão de interpretação. Eu sugiro, sinceramente, que você deixe para fazer depois essa questão, porque você vai ler o texto, tem que ler o texto, não tem outra maneira. Né? A VUNESP dificilmente vai deixar você fazer uma questão de interpretação sem ler o texto. Há casos, né? Há casos que pode acontecer de você conseguir resolver uma questão ou outra de interpretação sem ler o texto todo. Mas, assim, eu acho perigoso isso, tá? Principalmente por ser uma prova da VUNESP e um concurso como esse aí. Então, normalmente, os textos eles vão ser grandes, os enunciados das questões de interpretação, eles também a tendência a ser enunciado grande para confundir o candidato, para demorar, para você ficar entre duas. Então, evita isso, né, e faz o seguinte, questões de gramática primeiro. Resolve as questões de gramática. Terminou as questões de gramática? Aí, essas questões de gramática, elas são retiradas do texto. Então, à medida que você vai fazendo, né, você vai realizando essas questões, você vai analisando isso e respondendo, você vai se aproximando do texto. Então, quando você ler o texto, ou for ler o texto, ele já não é mais estranho para você. Tá fechado então, gente? É isso. Espero que tê-los ajudado aqui nesse nosso momento, nessa nossa revisão de antivéspera. Estou torcendo por vocês, né? De fato, realmente
Vocês viram aí no meu canal que eu coloquei simulados, aí questões de provas anteriores para a gente treinar. O objetivo aí é treinar vocês para que vocês sejam aprovados. Espero que dê tudo certo, tá? Realmente estou torcendo muito aqui por vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade e até eu receber aqui a notícia de que vocês foram aprovados. É uma notícia que eu estou aguardando bastante. Conforme eu disse aí, pessoal, né, para os alunos, todos que estão me acompanhando aqui, 24 questões que você tem que acertar, hein? Então a gente estudou para isso, nós estudamos para isso. Preparamos esse monte de material aqui que é para isso, para você acertar as 24 questões. Eu tenho certeza que vai dar certo. Legal? Te vejo na segunda-feira, então, feliz e contente com Gabaritando Português e também as outras disciplinas. Tem que acertar algumas também para você ser aprovado e tomar posse. Te vejo depois, então. Um grande abraço. Mais uma vez, agradeço pela atenção de vocês. Valeu, gente.